Quero agradecer a Deus pela música. A bênção que é a música coral. Coral é como coração de mãe, cabe sempre mais um. E eu que participarei do encontro de terça-feira, sou de uma geração que a gente participava dos coros graduados nas igrejas. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Algumas experiências são fantásticas com coral. Hoje em dia, o mundo está muito individualista. Quando juntávamos os corais das igrejas, não é? Nas grandes concentrações evangelísticas, eu estou falando porque há certa música que nós só ouvimos através de um coro. Música não tem idade. Eu tinha 17 anos quando cantava essa música em coral. Ela é sempre bela. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Antes de ler e meditar sobre esse convite, reafirmo minha gratidão aos irmãos, aos nossos irmãos em Cristo que estão conosco nesta noite. Eu quero somente ler um texto em Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 15. Diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação. Isso tem a ver com a saída do povo do Egito, lá em Meribá. Aqui foi formado o primeiro sindicato de crentes teimosos, aqui em Meribá. O primeiro sindicato dos crentes murmuradores foi aqui em Meribá. Mas o convite do Senhor nesta noite é: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos ou o vosso coração. O capítulo 55 de Isaías é um convite. Isaías 55. É um convite a todo o povo para procurar a salvação. E eu insisto em reafirmar que o conceito de salvação, ele é mais amplo do que aquilo que comumente nós pensamos. Salvação não é apenas para resolver a questão de eternidade, de céu ou inferno. Mas salvação tem a ver com cura. Cura da nossa vida, cura dos nossos relacionamentos, cura das nossas adversidades, cura das opressões.
Porque, de certa forma, o conceito veterotestamentário de salvação está ligado à experiência do Shalom. Salvação também traz a ideia de justiça, de bem-estar, de paz. Por isso, salvação não é apenas uma ideia escatológica. Nós vamos terminar esse culto coletivo dessa noite cantando sobre o céu. Mas salvação não é apenas escatológica. E muitas vezes esse conceito foi usado para manter o povo sob determinada opressão. Salvação tem a ver com redenção. Por isso esse convite também é pertinente a nós que já somos salvos. O texto tem a sua ênfase evangelística, é claro que tem. Porque sem Jesus não podemos resolver essa questão de eternidade. Mas essa salvação, assim a exemplo da graça, é para ser vivida diariamente. Às vezes nós vivemos certas situações na vida, marcadas por uma certa opressão, por um certo sofrimento. E quando entramos nessa onda, especialmente da mídia eletrônica, nós deixamos de pensar na salvação que Cristo nos dá, para pensar que isso tem a ver com um poder externo que pode ser ministrado sobre uma vida por causa de uma opressão externa. E esquecemos da salvação que Cristo nos dá. A inódia do nosso cantor cristão nos ensina sobre isso. Quando diz que livres do medo temos ficado. Quando diz que salvação Jesus me dá e que Ele vela por mim. Ele vela por mim. E sabe o que é velar? Especialmente os pais, quando velam por o sono de um filho enfermo. Ou alguém que está velando, que está cuidando do sono de alguém que está enfermo. Ou de alguém que está em insegurança. O Senhor diz no capítulo 35, no verso 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Esse é um chamado. Mas especialmente no versículo 6 e 7. O profeta expõe o grande convite de Deus a Israel. Talvez esse convite possa ser aplicado a você que ainda não tem Jesus como Salvador pessoal, e eu quero dizer que você precisa de Jesus. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Jesus não é uma opção de verdade, Ele é a verdade. Jesus não é um estilo de vida, Ele é a vida. A Bíblia diz isso. Isso não me impede de respeitar o pluralismo religioso, mas eu reafirmo a minha convicção de que Jesus é a verdade. Por isso, o texto dessa noite, ele se aplica a nós os salvos, a nós que somos o povo de Deus. Eu sou povo de Deus. E às vezes nós temos um conceito de povo muito ralé.
de populacho. Quando eu penso em povo, eu posso pensar em massa de manobra. Quando eu penso em povo, eu posso pensar em pessoas que não têm oportunidades. Mas a Bíblia diz que nós somos o povo de Deus. Nós pertencemos a Deus. Isso não me dá orgulho, mas me dá segurança. Eu sou povo de Deus. Eu pertenço a Deus. E eu não estou neste mundo à deriva. Isaías profeticamente traz da parte do Senhor dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Esses dias eu dizia para uma pessoa: o seu mal é dor de alma. A raiz de todos os seus males está numa dor da alma que você não encontrou ainda cura. Esse é um texto curto, de muitas palavras importantes. E alguém pode pensar: mas pastor, aqui fala que é o ímpio, maligno. Mas a ideia de ímpio é a ideia daquele que é culpado de pecado, ou daquele que é hostil diante de Deus. Nós temos a culpa do nosso pecado. Ele é perdoado em Deus. Mas eu tenho consciência plena para afirmar e saber que do meu pecado eu sou culpado. Eu não vivo sob o domínio desse pecado. Eu não vivo sobre a escravidão desse pecado. Eu não vivo sob a tortura, o sofrimento desse pecado, que é a outra palavra que vai ser explicada no hebraico como impiedade, de problema e sofrimento. Porque às vezes nós sofremos por conta de pecado. Eu estou falando não de sofrimento externo. Eu não estou falando não pelo sofrimento em consequência dos atos do pecado. Mas estou falando da dor da alma. Eu não sei se você algum dia já foi tomado por uma tristeza muito profunda por ter pecado. Tem pessoas que adoecem pelo sofrimento causado pelo pecado. Tem pessoas que dizem: pastor, onde eu estava com a cabeça? Como eu caí nisso? Como permitir que isso acontecesse comigo? E se há algo que eu tenho cuidado já por quase 7 anos, é o sofrimento causado por esse tipo de pensamento. Então parece-me, irmãos, parece-me que quando o texto fala que o ímpio, aquele que se sente culpado do pecado, e às vezes com isso aponta uma atitude de hostilidade para com Deus. E às vezes percebo que há irmãos que estão com raiva, eles não têm coragem de afirmar. Eles estão com raiva de Deus e eles punem a igreja porque estão com raiva de Deus. E se afastam dos irmãos, se afastam da comunhão, se afastam do ministério, se afastam da convivência, porque na realidade eles estão hostis para com Deus.
Porque, de certa forma, responsabilizam Deus. E responsabilizamos a Deus por atitudes que nós tomamos de maneira errada. Esse texto, Deus fala ao seu povo. E nós somos povo de Deus. Por isso, quando diz, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno, parece um texto pesado, mas é o homem iníquo, Raven, quer dizer, aquele que de certa forma está marcado pela impiedade, pela falta de piedade, pela ausência de piedade. E a piedade no Novo Testamento tem a ver com reverência, tem a ver com tremor e tremor diante de Deus. Uma pessoa piedosa, contexto do Novo Testamento, é aquela que tem tremor e temor. Ela tem reverência diante de Deus. Porque Deus é generoso. Eu já presenciei irmãos, ainda que a Bíblia mostre que Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Já presenciei pessoas nas suas crises, pessoas que conheciam a Deus, chamando Deus de filho de Raabe. As suas crises estão tão violentas que eles estão hostis com Deus e dizem aberrações ao Senhor. Por isso esse texto não é tão distante de nós. Às vezes, quando as coisas começam a dar errado em nossa vida, nós culpamos a Deus. Esquecemos de perguntar o que Deus quer me ensinar. Esquecemos de ler o capítulo 12 de Hebreus, que fala sobre a disciplina. Esquecemos de perguntar, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho perverso. Por isso o texto pode ter a ver conosco. E Deus começa: buscai a Deus. Este verbo quer dizer: procure com cuidado. Recorra a Deus. Está vivendo um período de hostilidade, meu irmão? Está hostil para com Deus? Está sofrendo? E esse sofrimento, pelo fato de você não ter o controle disso, você projeta toda a sua ira contra Deus. O texto diz: busque a Deus. Busque a Deus enquanto você pode encontrá-lo. Porque às vezes tomamos um rumo diferente da vida. Recorra a Deus. O verbo também dá a ideia de inquirir. Pergunte a Deus. Converse com Deus. Conte a Deus as suas queixas. E mesmo que falemos, às vezes de uma forma estúpida, grosseira com Deus, Ele é rico em perdoar. Isso é terapêutico. E se você ficar preocupado se alguém vai vê-lo falando sozinho, usa o fonezinho no ouvido, que eles pensam que você está telefonando.
Hoje, a grande vantagem de falar, que a gente pode falar sozinho, e as pessoas pensam que está falando com alguém, né? Só botar um fonezinho no ouvido, a gente, porque um psiquiatra dizia que é muito bom para a saúde falar sozinho, mas você não fala sozinho com medo que alguém te taxe que você é meio maluco. Então você põe um fonezinho no ouvido, ninguém sabe que você não está falando com ninguém, você está falando com você mesmo. Então fale com Deus, chore diante de Deus, trate Deus como pessoa, porque Ele é pessoa. Busque, procure com cuidado, recorra, enquanto você pode encontrá-lo, enquanto você pode descobri-lo, e enquanto você pode ficar assegurado dessa presença. É o que o texto diz. Buscai a Deus, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Esse verbo invocar é bem mais forte do que a ideia que temos aqui. Eu estou invocando a Deus em oração. Mas a palavra, o verbo, quer dizer clamar, gritar, pedir socorro. Grite. 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 Procure. Ache. Busque. Peça socorro. Às vezes Satanás coloca um certo medo em nossas mentes sobre essas experiências com Deus. Primeiro achamos que podemos escandalizar se dissermos para alguém que brigamos com Deus, ou falamos com Deus, gritamos com Deus, clamamos a Deus. De certa forma, eu fui criado, alimentado por um púlpito, que em alguns momentos da minha vida eu lembro que ele dizia: às vezes que eu duvidei de Deus, mais perto de Deus cheguei. Talvez você seja daquela geração que pode dizer, nossa geração já é mais difícil dizer, se você é Deus, a gente não fala isso, né? Se o Senhor é Deus, né? Nós somos uma geração de mais formalidades. Mas talvez a sua geração seja de dizer, olha, se você é Deus, o Senhor é Deus, olha para a minha vida, vê o que está acontecendo. Não fomos educados para isso. De certa forma, não fomos educados para termos certas intimidades com Deus. E não por culpa de Deus. Eu me lembro do meu pastor. As experiências de mais intimidade com o Dr. Davi, apesar que nós tínhamos como alunos e como ovelhas liberdade de ir a um gabinete de um homem super ocupado para falar sobre namoro, para falar sobre paixão, para expor tristezas. Eu me aproximei muito mais dele quando ele vinha a São Paulo, já aposentado, já enfermo, quando almoçávamos juntos, do que do tempo que ele era pastor titular da minha igreja e reitor do meu seminário onde eu estudava. Não por culpa dele, minha. Experiência que eu tenho com Deus hoje me dá a liberdade de conversar com Deus com muito mais franqueza. De chegar com Deus e tentar escutar. E eu digo que parece que de pirraça ele não fala nada. Sabe quando você quer brigar com alguém, a pessoa não briga? Ele fica calado
E ele diz, você que tem que pensar o que está falando. Porque, irmãos, essa é a experiência mais íntima com Deus. Revelar a Deus os nossos conflitos, é chorar diante de Deus. Chorar diante com as tentações diante de Deus. Chorar diante de Deus diante das injustiças. Chorar diante de Deus pela falta do pão daquele dia. Porque tem dia que falta. Não vai faltar sempre, mas tem dia que falta. E na realidade, o que o texto está nos convidando é buscar com mais intimidade. Por isso esse conceito de salvação é mais amplo. Tem a ver da convivência com Deus. E quando ele diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor, converta-se ao Senhor, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, porque o nosso Deus é generoso em perdoar. Às vezes quando a gente pensa em arrependimento, a gente pensa que o único arrependimento na vida é aquele que no dia que aceitamos Jesus como Salvador pessoal. Não é. Um exemplo clássico disso, já mencionei para vocês outras vezes, é do próprio profeta Jeremias. Quando uma vez magoado com Deus, ele chega lá e que Deus é comparado a ribeiro ilusório, a água salobra que não mata a sede. E ele foi lá e colocou o currículo diante dele, num texto pequeno, 16 vezes ele usa o pronome pessoal, na primeira pessoa. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí Deus disse, olha, para que você possa voltar ao ministério, você tem que se arrepender. Arrependa-se, volte-se, converta-se ao Senhor. Volte-se ao Senhor. Irmãos, às vezes nós somos tomados de um estado de hostilidade contra Deus, falando ao povo de Deus, tão grande, que ficamos cegos, surdos, insensíveis diante da presença de Deus. E aí a vida afunda. Mas o Senhor diz, eu estou concluindo com isso, que Deus tem compaixão, que Deus é compassivo. E é interessante que isso no tronco do hebraico, ele traz como ação intensiva, ação intencional. Deus tem uma ação intensiva em compadecer-se. Deus, de maneira intencional, ele se compadece. Porque ele é generoso em perdoar. Hoje pela manhã nós começamos uma série de estudos, estou concluindo, sobre o sentimento de Jesus, e começamos por ocasião do texto de Lucas, quando Jesus diz, é um texto que não acontece em Marcos nem Mateus, mas em Lucas acontece e não é incoerente com o texto bíblico, com os outros textos. Quando diante dos seus algozes, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se há algo que Deus é bom, se há algo que Deus tem excelência, é em perdoar. Se há algo que Deus faz bem, é perdoar. E aqui eu falo aos crentes em Jesus. Aqui eu penso nos salvos. Aqui eu me incluo.
Passei meu tempo de seminário ouvindo o pastor Charlie dizendo: precisamos perguntar a Deus para quê. Mas muitas vezes eu chego para Deus e pergunto: por quê, Senhor? Aí Deus vem, eu brinco com aquele humor espanhol, diz: não vou dizer. E a gente fica cheio de problemas, cheio de sofrimento. De certa forma, sofremos da síndrome de Jonas, né? Achamos que somos culpados de tudo. Ou então, quando não encaramos a culpa, culpamos todo mundo. Eu sei que alguns de nós enfrentamos momentos difíceis. De certa forma, conheço o meu povo. E até por algumas ausências eu percebo que alguns estão invocados com Deus. Porque Deus, apesar de não ser da sadia, era a propaganda antiga que tinha, paga pelo pato. Se você se sente assim, converse com Deus. Busque a Deus. Tenha esse dedo de prosa com Deus. Chore, grite, ponha para fora. Vai num lugar que ninguém está vendo, vai num desses parques aí. Vai em algum lugar, vai no seu quarto, vai no banheiro, onde você achar que deve. Põe para fora. Busque a Deus. Enquanto você tem possibilidade para isso. Ele é rico em perdoar. Eu digo que às vezes a vida é um leite derramado, não pode mais, não pode fazer limpar o fogão. Mas converse com Deus. Hostilidade não resolve os nossos problemas com Deus. A conversa resolve. Mas eu quero falar a você que chegou aqui nesta noite, que não tem Jesus Cristo, não tinha Jesus Cristo como Salvador pessoal. Jesus é o presente de Deus para as nossas vidas, isso é a graça. É Ele que tem poder para perdoar os nossos pecados. É Ele que tem poder para quebrar toda e qualquer maldição que possa haver sobre as nossas vidas. A maldição não é quebrada pela imposição de mão de alguém ou pela palavra de alguém. Essa maldição é quebrada por Jesus quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Mas eu preciso reconhecer que eu preciso de Jesus. Eu preciso do perdão que Deus me dá em Jesus Cristo. Eu preciso reconstruir a minha vida a partir de Jesus. Isso é um convite. Primeiro, para que você converse com Deus. Na minha terra diria que você possa arengar com Deus. Brigue com Deus. No sentido de conversar com Ele. Deus não vai fulminá-lo. Porque Ele é rico em perdoar. Ele vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, e vai dizer: vem cá, meu filho. E vai abraçá-lo. E você vai espernear porque está sendo abraçado por Deus, como criança faz quando está com raiva. Mas tem uma hora que você vai aquietar-se nos braços de Deus. E você vai entender o que significa buscar a Deus, enquanto se pode achar, invocando-o enquanto está perto. E você vai repensar a sua vida assim como eu repenso. E você vai mudar a direção da sua vida, diante de algumas opções que você tomou. E vai voltar-se para Deus.
porque intencionalmente Ele é generoso em perdoar. Mas se você chegou aqui sem ter Jesus como seu Salvador pessoal, eu queria convidá-lo para que nesta noite você aceitasse Jesus como Salvador. Nós vamos cantar o hino que fala de algo que nos está garantido pela salvação que Jesus nos dá, que Deus nos dá em Cristo Jesus. Este céu, lindo céu. E não é só uma questão de eternidade, é uma certeza presente. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. É como você viver com aquela certeza, olha, eu vou tirar férias em tal época. Essa é a certeza que nós temos. E quando esse tabernáculo aqui se desfizer, quando isso aqui se desfizer, eu tenho essa mansão celestial. Eu tenho esse novo lar. Alguns imaginam, alguns querem trabalho. Me lembro de uma irmã que dizia, pastor, eu tenho que ter trabalho no céu, porque eu não aguento ficar sem fazer nada, né? Alguns querem doce no céu. Já ouvi isso aqui do cara que disse, não, no céu vai ter baseado, né? Então, o mais é o efeito, né? Então, na realidade, o céu é a presença eterna de Deus em nossas vidas, na presença dele. Vamos ficar em pé, vamos cantar este hino, e eu vou fazer um convite. Vou fazer um convite. Eu sei que pela Lagoa temos muitos palmeirenses, né? De bancos verdes aí. Mas se há entre nós alguém que entendeu a mensagem e quer entregar a sua vida a Jesus, e quer reorganizar a sua vida a partir de Jesus, enquanto cantamos, vem à frente, eu quero orar com você nesta noite. Se o Espírito toca no seu coração, se você entendeu o que eu falei, se o Espírito Santo colocou isso claro no seu coração, vem à frente enquanto cantamos ele. Este mundo jamais poderá afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu povo lá. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. A exemplo do Daniel, Vitor, da irmã Regina, se Deus toca no seu coração, o Espírito toca bem à frente, recomeça a vida com Cristo. Cantemos a última estrofe. Se o Espírito move seu coração, saia do seu lugar, vem à frente, a gente vai orar por você. Cantemos a última estrofe. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória vai sublime quando eu subir para os céus. Cantarei a linda história dos cordeiros de Deus. Céu,
Nós vamos cantar a primeira estrofe mais uma vez, porque entendo que o mover do Espírito não terminou. Se o Espírito move o seu coração para receber Jesus, para reconciliar-se com Deus através de Jesus, você já foi crente, já afastou, entendeu aquilo que foi dito pela palavra. Vamos cantar mais uma vez. Você pode esperar um pouquinho, isso é importante para a vida do outro, né? Então, se Deus assim toca no seu coração, jovem, adolescente, idoso, adulto, não importa, venha, atende ao convite, não endureça o seu coração nesta noite, se hoje você ouvir a voz do Senhor. Esse é o começo, é reorganizar a vida a partir de Jesus. Cantemos a primeira estrofe, vamos terminar. Este mundo jamais poderá. Mais alguém nesta noite? Tesouros celestiais eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, Vou com Ele no céu, lindo céu, céu, lindo céu. Mansões celestiais, toda feita por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu. Pai, nós te agradecemos, porque cremos que tão somente foi o teu Espírito que operou nesses corações nesta noite. Estão iniciando a vida cristã, Senhor. Alguns vão passar por muitas lutas, já passam por lutas. Manifesta a tua graça sobre cada um e que tu possas levantar irmãos e irmãs que possam estar próximos nas horas mais agudas das vidas de cada um. Tu sabes, Pai, a história de cada um, tu sabes as lutas, tu sabes o sofrimento interno de cada um, a dor causada de cada um. Mas eu te agradeço. Porque tu confirmaste tudo que foi feito aqui nesta noite. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Ajudem aqui a tomar os dados.